Olá, seja bem-vindo ao canal Smart Crypto. No panorama de hoje, abordaremos temas como Bitcoin, ADA Cardano, Matic Polygon, GNS, LDO e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Hoje marca o início da primeira aula do curso Smart Crypto na área de membros do YouTube. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Agradeço a todos vocês. Vamos começar o panorama das criptomoedas. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao nosso panorama das criptomoedas, mercado em queda. Será que a correção vai começar agora? O que a gente pode esperar? Será que vem uma correção mais forte agora, né? Pelo visto, algumas ou bastante pessoas, pelo menos lá fora agora, estão falando sobre uma correção forte do Bitcoin, né? Para as próximas semanas, meses, mas algo que eu venho falando há tempos, né? Aqui no canal, que é o normal, principalmente quando o mercado deixa falhas grotescas para trás, né? Para que exatamente faça isso, né? Algumas pessoas, melhor dizendo, gostam de falar sobre a manipulação do mercado, que o mercado está sendo manipulado, blá blá blá, aquela coiseira toda. E se você não quer participar de uma manipulação de mercado, você está no lugar errado, porque o mercado ele é manipulado 24 horas por dia. Ou seja, os grandões querem comer as sardinhas vivas dentro do mercado. É assim que eles ganham dinheiro. Não é simplesmente todo mundo compra e todo mundo fica milionário. Eu já expliquei diversas vezes para vocês aqui. É claro que a gente deve e tem que se aproveitar da manipulação do mercado, mas também falo para vocês que é importantíssimo pagar sempre barato nas moedas. Por quê? Tudo que a gente faz um investimento, a gente tem risco. Não adianta falar que não tem, porque tem. A gente não sabe o dia de amanhã. Agora, quando você busca por operações que você tem um risco pequeno, né? Ah, deu errado ali, tá bom, vou aceitar um prejuízo de 4, 5% e vou comprar mais barato. Ou então vou montar um DCA, igual eu já expliquei para vocês aqui no próprio vídeo da Matic, é, de forma correta nas suas regiões de demanda onde você deveria comprar, tá? Atendo assim um preço médio bem favorável. E quando o mercado inicia suas correções, você não se desespera e por aí vai, tá? Eu tô com uma matéria aqui na tela. O fundador da Exchange prevê correção de até 40% para o Bitcoin. O mercado do Bitcoin despencará por volta de 12 de março, afirma Arthur, sei lá como que fala o nome dele aí. Espero que o Bitcoin experimente uma correção saudável de 20 a 30% de qualquer nível que tenha atingido no início de março. A perda pode, a perda pode ser ainda mais grave se a lista de ETFs Bitcoin à vista já estiver começado a ser negociado. Então, pessoal, lá fora, muita gente também tem opinião contrárias sobre o ETF, tá? Alguns analistas internacionais, eles falam que isso é um meio por exemplo, a gente gosta do Bitcoin por questões governamentais e blá blá blá, né? Um monte de coisa a mais do que ficar na mão de governo, essas coisas, né? Então, eles dizem lá fora que isso é uma manobra, algumas pessoas, tá, pessoal? Para que os caras tomem posse do Bitcoin. E lá no futuro, o Bitcoin seja arrastado para baixo, tá? Perdendo assim o seu valor. Isso é algumas opiniões que tem de analistas lá, e tem outros que sim, falam que pode ser uma coisa boa, que pode de fato conseguir muito mais capital investido para o Bitcoin, né? Porque em partes isso seria a intenção de trazer mais investidores novos para o mercado de criptomoedas e por aí vai.
Mas, como os Estados Unidos tem batido muito nas criptomoedas, né? E a galera lá fala muito sobre isso. E pode ser perigoso, tá? Sobre o mercado. E o que você acha? Você acha que o ETF, de fato, aprovado, se for aprovado, né? É uma coisa boa para o Bitcoin, para as criptomoedas? Ou você acha que a aprovação de ETFs lá para o futuro, eu falo, tá, pessoal, para o longo prazo, é uma coisa de fato ruim? Pode acontecer coisas péssimas para o longo prazo? O que que você acha? Qual é a sua opinião? Deixa aí no comentário para mim saber o que que vocês acham. É importante a gente conversar um pouquinho, vocês comentando aqui, eu sempre respondo todo mundo. E é isso. Lembrando que estou pedindo a sua opinião, tá? E se você não tiver educação para mandar no comentário apenas a sua opinião, vai ser o seu último comentário no canal, porque se você é novo aqui no meu canal, eu não dependo e não vivo no meu canal como a maioria. Então, para mim não faz diferença se tem 1.000 pessoas ou 50.000, desde que as pessoas que estão aqui estão dispostas a entender como funciona o mercado de fato, né? A minha intenção aqui é mostrar para vocês que vocês podem ganhar dinheiro, desde que vocês façam a coisa certa no mercado, tá? Não é à toa que eu falo direto para vocês que vocês podem pesquisar aí que 95% das pessoas perdem dinheiro com investimento. Então só 5% são ganhadoras de fato, tá? Essa semana eu vi bastante vídeos aqui no YouTube que todas as capas era compra infinita, alta infinita, que o mercado não vai voltar mais, que o mercado não vai voltar mais. O mercado deu um que andou para baixo, vende as criptomoedas. Pronto, a queda infinita agora. Então é isso, é sobre isso que eu falo para vocês, pessoal. Só vocês podem cuidar do dinheiro de vocês e vocês têm que tomar cuidado com o investimento de vocês, tá bom? Focar em moedas que estão em tendência macro de alta, respeitando as suas regiões, é importantíssimo, beleza? Então é isso que eu queria falar sobre essa matéria. Tem mais um pedacinho aqui. Ele fala sobre a possibilidade de colapso bancário, né? E sobre a relação que ele fala de março aqui, em teoria poderia até ser um prazo bom para entrar uma correção de fato do mercado, né? Mas eu vou falar sobre isso no gráfico do Bitcoin, o que eu espero. Por quê? Se eu não me engano, falta 98 dias ou 97 para o halving do Bitcoin. E essa correção que ele esperaria nesse prazo seria um pouco antes do halving. E poderia ser interessante, porque os caras jogam para baixo, né? As instituições vão querer pagar barato, eles não vão comprar caro o mercado, sabendo que eles podem pagar barato, eles não vão pagar caro, tá? Eu falo direto para vocês que o mercado precisa de liquidez e um player grande, né, uma instituição, por exemplo, vamos colocar a BlackRock aqui. A BlackRock não é simplesmente o mercado tá a 44 mil, ela vai comprar $1 bilhão a 44 mil. Não, não é isso. Por quê? Ele precisa de liquidez. Vai ter $1 bilhão vendendo a 44 mil? Provavelmente não, né? Porque se ele paga direto a 44 mil, 1 bilhão, por exemplo, ele vai raspar o book para cima. Ou seja, ele queria pagar 44, ele vai pagar 46, 47, 50. E aí ele vai estar jogando o dinheiro dele no lixo. Por quê? Se a gente tem um topo onde provavelmente vai haver uma manada vai querer realizar o mercado, né? Eles não vão colocar o capital deles gigantesco a risco, tomar um risco gigantesco numa região dessa. Então eles vão sim querer pagar muito mais barato do que tá na minha visão, tá? Basicamente é isso. Vamos ao gráfico aqui. O que a gente pode pensar do Bitcoin? Vamos lá ao gráfico do Bitcoin. O Bitcoin é 5 semanas na mesma região, uma região de oferta. Uma região vendedora, né, pessoal? Estamos praticamente na região de 50% dessa pernada de baixa, onde a gente tem o 61.8 na região de 48, 49 mil, tá? O Bitcoin já mostrou que vai afundar? Ainda não. Ainda não. O que a gente tem que prestar atenção que pode ser muito perigoso e aí sim a gente engatar uma correção de fato do mercado, o que a gente deve prestar atenção? A gente sabe
que existe um gap aqui na região de 39, 40 mil, que é o gap da CME, tá? Na minha visão, eu falei para vocês lá no panorama, né? E principalmente quando o mercado deu essa subida aqui depois, que eu jamais faria alguma compra numa região dessa, sabendo que tem um gap muito próximo na região de 39, 40 mil, né? Então a expectativa, se o mercado vier fechar esse gap, a gente hoje é dia 6, a gente tem a próxima semana aí para supostamente ser a aprovação do ETF, né? Dos ETFs. Então, o que eu penso? Se rolar a aprovação de ETFs mesmo, eles vão dar um empurrãozinho nesse mercado, e aí o mercado provavelmente vai fazer mais uma impulsão de alta para testar a região de 50, 51, 52 mil. Isso é o que eu vejo, supondo que vai rolar a aprovação de ETFs, tá? Agora, o que a gente deve ficar esperto sobre o que eu falei no panorama passado? A gente tem um fundo nessa região aqui que basicamente não é um suporte, tá? É um suporte, mas não é um suporte relevante porque a gente tem um gap logo abaixo dele. Então, provavelmente o mercado, se vier nessa região, vai fechar esse gap, tá? Então, esse suporte ficaria aqui na região de 4,222. Porém, aqui, pessoal, o que a gente tem que ficar muito esperto? Quando o mercado fizer esse tipo de movimento, no gráfico diário, pelo menos, tá? Ele não pode colocar um fechamento no gráfico diário abaixo dessa região de 40 mil, tá? Por quê? Ele estaria quebrando a estrutura, mudando a característica dessa movimentação se ele fizesse isso. E aí a expectativa é que talvez ele também tocasse no gap, fizesse esse movimento, mas aí a gente vai ter que ficar muito esperto com esse topo, tá? Não só visando os 50, 51 daí. Porque, tocou aqui, deu sinais de queda, realiza. Eu realizaria, tá? Eu pretendo comprar o Bitcoin aqui na região de 39, 40 no gap, se ele me der sinais, sim. Por quê? Eu tenho uma possível comprinha com risco curto para tocar essa região. Se ele não quebrar essa estrutura para baixo, eu vou visar a região de 50, 51, 52. Agora, se ele quebrar a estrutura, eu vou visar só essa região aqui de topo primeiro, né? Para depois eu ver se eu realizo aqui, se ele me der sinais, ou a gente vai até o 51, 52, tá? Então, essa fechamento de gap, se ele fizer essa movimentação, vai ser muito importante e é algo que vocês têm que ficar muito espertos sobre a quebra de estrutura. Porque o mercado vai estar mudando a característica dessa movimentação de alta, tá? E falando para você, opa, algo está acontecendo aqui. E aí sim a gente pode sim, se acontecer isso, de ser uma baita numa manipulação, né? Porque aí eles vão dar um empurrãozinho até nesse topo para fazer isso aqui, tá? Também chamado como Judas Swing. Então tem que ficar bastante esperto. Agora, outros cenários. Tocou aqui embaixo, não quebrou a estrutura, foi só pavio? Beleza. É aqui que a gente tem interesse em comprar para visar a região de 50, 51, 52. Lá a mesma coisa. Deu o primeiro sinal de venda, ou no gráfico de 4 horas eu realizo, tá? Alguns outros cenários que pode acontecer que vocês devem ficar espertos. Se o mercado... Isso é eu passando o que eu penso, tá, pessoal? Minha visão. O mercado resolveu subir daqui. Foi tocar a região de 50, 51, 52. Eu não faço nada, tá? O gap aqui embaixo. Já falei para vocês que é mais de 90% a probabilidade dele fechar gaps, né? Então, ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai fechar esse gap aí. E aí não faço nada nessa região. Agora, e se ele passa direto no pior cenário aí, desse gap para baixo? Aí a gente senta aqui, vê o que pode acontecer. Mas se a gente levar em consideração, ele só vai perder esse gap reto, né? Tipo, perder o gap e continuar caindo. Acredito eu que se não rolar a aprovação de ETFs, tá? Mas se rolar,
acredito que ele pode fechar esse gap, dar uma impulsão para cima ainda, né? Para depois iniciar uma correção, tá? Então essa é a minha visão. Você acha que o Bitcoin vai corrigir? Para mim, pessoal, vou deixar bem claro aqui para vocês. Ao longo prazo, o Bitcoin ele abriu as porteiras para uma movimentação de alta no mercado. Claro, isso é nítido no mercado. Eu sempre falei isso para vocês lá atrás, que a única coisa que importava para a gente era essa quebra de estrutura aqui, né? E lá no passado eu falo para vocês também que o melhor cenário era que ele rompesse essa região, né? E a gente tinha uma expectativa que ele já fizesse isso aqui, ó. Fechasse essa região de 20 mil, que existe também um gap no gráfico diário, e aí fizesse esse tipo de movimento para testar essas regiões, tá? Isso, na minha visão, seria o melhor cenário, para ele não precisar fazer esse tipo de movimento lá no futuro. Não estou falando que vai ser amanhã, não estou falando que vai ser semana que vem, tá? Mas a minha visão continua a mesma no mercado, não mudou nada. Então, eu cuido do meu dinheiro, tá? Eu diversifico meus investimentos, eu não fico preso no Bitcoin. Outra coisa que eu falo direto aqui para vocês ganharem dinheiro com o Bitcoin, infelizmente, o aporte para o Bitcoin tem que ser alto, pessoal. Não tem como você ter uma expectativa que você vai ficar milionário com o Bitcoin aportando 5 mil reais, tá? Infelizmente não. Eu tenho que ser sincero, não estou aqui para mentir para vocês sobre isso. Então é ilusão achar que você vai ficar milionário com o Bitcoin aportando 5 mil reais, tá? Para ganhar dinheiro no Bitcoin, você precisa ter uma quantia boa investido nele, beleza? Bom, é isso que eu vejo para o Bitcoin. Lembre-se do que eu falei para vocês, pessoal, sobre a quebra de estrutura. Isso será muito importante. O mercado ditará os seus próximos passos nessa movimentação de gap que ele, se for fazer, é claro, né? Agora, se subir reto ali, eu não faço nada. Prefiro ficar com o meu dinheirinho parado, como está em outras altcoins e por aí vai, beleza? Hoje eu vou começar a falar da Rune. E vou mostrar algo para vocês aqui, ó. Aqui eu gosto de mostrar a verdade. Bom, a Rune, veja bem que aqui nesse canto da tela eu deixei salvo para vocês uma compra na carteira recomendada que a gente fez da Rune quando ela estava afundando. Então, quando ninguém dava importância para essa moeda, a gente estava comprando ela, tá? Eu vou dar um zoom melhor aqui nos níveis de preço para vocês verem a base que a gente comprou ela. Ó, tudo em preto aqui marcado para vocês. Então, quando a moeda estava caindo toda essa região, a gente começou a montar um DCA inteligente, que eu falo para vocês, nas regiões de demanda do mercado. Então, o primeiro ponto de compra foi no 118, depois no 107, depois 850, não, 950 e 850, tá? Toda essa região de demanda. Olha onde a gente comprou. Tá aqui a prova que foi mandado isso aqui no grupo, tá? Com o alvo de 2,10, 2,98, 5 e 7 e último alvo 12. Então ela pagou até o 7. E aí, até onde ela foi no 7, deu 633% de lucro, né? Para quem segurou. Mas eu vou falar para vocês o que eu fiz, o que acontece, né? Depois a gente fica puto, né? Mas eu não posso ficar chorando porque eu tinha até uma quantidade razoável nela, então foi um bom investimento nela. Eu saí aqui, ó, no 249%. Por quê? Porque aqui ela fez uma armadilha e ela me pegou. Quando ela toca nessa região de oferta, ó, que é esse topo onde eu realizei, repare que aqui, ó, houve uma micro quebra de estrutura no gráfico de 4 horas após ela raspar a liquidez para cima. Então a minha expectativa é que ela fizesse isso aqui e fizesse isso aqui, ó. E aí ela voltasse a corrigir lá embaixo, e aí eu queria comprar de novo. Só que daí ela fez isso aqui e subiu reto. Então, depois que eu realizei, ela subiu mais de 400%, eu acho. Mas acontece. Porque hoje, olhando assim, falar, nossa, perdeu um baita lucro, né? Com mais 400% aí, um pouco menos, né? 300 e pouco, sei lá. Depois que subiu, mas é fácil falar depois que o mercado vai, né, pessoal? Porque também poderia não realizar e a moeda fazer isso aqui, né? Daí eu ia ficar chorando. Nossa, não realizei, não sei o que mais, por aí vai. Mas foi uma bela operação. E o que a gente tem pra Rune?
repare que a região de oferta dela seria os 50% desse cara aqui, que basicamente daria 800% na região de 8,50 ou 8,60 aqui até o 9, né? Então ela não tocou essa região ainda. E deveria fazer isso aqui para depois iniciar uma correção de fato, tá? Mas ela tá caindo bem da onde ela tá aqui. O que a gente deve ficar esperto? Aí vai entrar o mesmo cenário para as altcoins na questão do Bitcoin. Se a Rune, se ela colocar um fechamento abaixo do 4.400, pessoal, ela vai estar quebrando a estrutura e a expectativa, tá? Pode acontecer igual aconteceu que nem eu mostrei para vocês ali? Pode, mas a expectativa é que ela faça esse movimento então e depois faça isso aqui também. E aí engate um processo corretivo e os 50% da região vai ficar para o futuro, tá? Então esse fechamento do Bitcoin, do gráfico diário, vai ser muito importante. E para as altcoins também. Porque ela pode simplesmente, vamos lá, vamos supor. Aqui existe um Far Valley Gap, ó, tá vendo? Far Valley Gap, Far Valley Gap, Far Valley Gap. Existem várias falhas, ó, falhas. Então o mercado pode vir fazendo esse movimento, mas não quebrar a estrutura. Tá vendo que o mercado veio aqui, ó, tinha um fundo, o cara raspou a liquidez, mas pavio não é quebra de estrutura. Tá bom? Então ela pode fazer isso aqui de novo, ó? Pode. Outro pavio, depois voltar? Pode. E pode vir assim sem quebrar a estrutura. Aí, pode ser que a gente tenha um movimento para ela tocar a região de 50%. Então a estrutura do mercado vai dizer para vocês, basicamente, se a gente tem uma probabilidade maior de recuar mais ou não, tá? Mas a Rune, eu tenho interesse em comprar ela ainda, mas não nessa região que ela tá. Quando ela engatar uma correção de fato, né? Quando ela mostrar, aí eu posso compartilhar com vocês onde eu tenho interesse em comprar ela. De novo, com o objetivo de tocar no meu último alvo dela, né? Que é a região de 12. Que é esse cara aqui, ó. E daí, se eu conseguisse pegar ela, claro que não vai ser lá na mínima, talvez, né? Muito difícil. Pelo movimento que ela fez. Mas aqui a gente tem um ponto interessante no 1,60. Talvez nesse Far Valley Gap um pouco mais acima. Mas daí depende como o mercado vier, como vai ser as futuras movimentações do mercado. Agora é muito cedo para falar para vocês, ó, compra aqui, compra ali, tá? Mas eu compartilho com vocês. Mas a Rune vai mostrar para vocês, principalmente até no semanal aqui, ó. Colocou um fechamento abaixo do 4.400, é um sinal que o mercado pode engatar um processo de correção dela, tá? Bom, Matic Polygon. Matic Polygon, hein? A gente tem um sério probleminha? Talvez. Pra mim não, porque eu quero comprar ela mais. Bom, todo mundo já sabe a trajetória do Matic, não preciso ficar falando mais uma vez, né? O que a gente tem sobre a Matic? A mesma coisa, ó. Não conseguiu quebrar a estrutura no semanal. Então repare, os fechamentos dos candles, tá? É onde está tendo a defesa do mercado, ó. Porque se o mercado quebra essa estrutura no semanal, a expectativa é que fizesse isso aqui para testar as regiões de extremidade. Pode acontecer ainda? Pode. Mas não está acontecendo por enquanto. O que a gente deve ficar esperto? A mesma coisa do Bitcoin. O fundo da Matic está aqui na região do 0,7157, mais ou menos. Se colocar um fechamento no gráfico diário abaixo dessa região, e aí vai entrar todo o cenário da ETFs do Bitcoin se for aprovado, tá? Isso no caso se for. O mercado quebrou a estrutura, a expectativa é que faça isso aqui para depois fazer isso aqui, tá? Não quebrou a estrutura, só violou outro pavio. O que a gente pode ficar esperto? Aqui na região do 0,70, com uma confirmação de compra para testar a região de 1,10, 1,20, tá? Mas eu já dei minha opinião sobre a Matic. Para mim, ela não rompe a região de 1,50, 1,60 antes de testar a extremidade do movimento. Isso é a minha análise, tá, pessoal? Eu já tô comprado em Matic, sim, a sala também, a carteira recomendada também, mas eu quero comprar mais. A minha visão pro longo prazo da Matic, expectativa é muito boa, beleza? Outro detalhe que eu gosto de falar, porque eu sei que tem muita gente fazendo isso,
e vou deixar um recado para vocês. Pessoal, tomem cuidado de transferir as suas moedas que não estão subindo no momento, porque você pode estar fazendo uma caca. Você está vendo a sua moeda travada lá, por exemplo, caso da Matic, você transferir a sua Matic para Solana, que está num ponto de correção, pode ser um tiro no pé, tá? Você tem que analisar sempre os seus riscos, as suas expectativas, mas são as suas expectativas reais, pessoal. Não expectativas que a galera fala, tá? Por isso que eu falo para vocês, busquem conhecimento, para vocês entenderem o mercado. Onde está o seu risco, aonde pode ser o seu alvo, para ver se vale a pena de fato você trocar, tá? E é isso. Já vamos engatar na Solana aqui. Solana, ó, tocou no order block semanal, região importantíssima, tá? Que ela tá aqui, é uma região de oferta. Então o que que a gente deve ficar esperto? Tudo que eu estou falando para vocês vai depender da movimentação do Bitcoin. Repare que a Solana, ela já fez uma micro quebra de estrutura no gráfico de 4 horas. Então eu citei para vocês que eu queria vender a Solana se ela fizesse esse movimento aqui, ó, para tocar nessa região, para me buscar essa quebra de estrutura. Mas ela não fez esse movimento. Então, tá em aberto aqui. Provavelmente ela vai voltar à região de 125, provavelmente, tá? Mas o que que a gente deve ficar esperto é o quê? O fechamento, ó. O pavio dela aqui não ficou no 84,93 agora? Então, a Solana não pode colocar um fechamento abaixo dessa região. Se ela colocar um fechamento e vier testar nas regiões de 70, 67 aqui, mesmo que ela suba depois, tá? Claro que por isso que eu falo para vocês aqui um detalhe. Vocês podem se aproveitar dessas movimentações? Podem e devem. Desde que você calcule o seu risco, faça as operações de alta probabilidade. Espera uma entrada de confirmação, estando numa região importante, e fica de olho sobre a realização, tá? Por quê? Vamos pôr um cenário aqui da Solana que ela quebre essa estrutura aqui na região de 82, 83, colocando um fechamento abaixo. 84, né? É que tá sem zoom aqui. Bom, então vamos supor que ela coloque um fechamento abaixo dessa região e aí ela venha testar essa região aqui de baixo. Porém, ela vai estar quebrando essa estrutura, tá? E aí ela deve respeitar uma região ou aqui até mais embaixo, né? Para ela engatar outro processo de alta. Mas a expectativa é que daí ela respeite esse cara onde eu queria vender. Para depois ela fazer esse tipo de movimento. Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, que essa movimentação que está por vir, vai ser muito importante. E é sobre a estrutura que vocês devem ficar ligados. A partir do momento que o mercado está fazendo topos mais altos, você está numa tendência de alta. Tá? Numa movimentação de alta. Opa, o mercado quebrou esse fundo. Tem algo errado. Aparentemente estamos revertendo ou haverá uma possível correção. Então é importante, pessoal, que vocês fiquem ligados nesse tipo de movimento, tá? Agora vamos supor lá que a Solana não quebrou a estrutura e está descendo só com pavio, igual a situação da Rune. Vem aqui, renova o pavio, mas sobe. Vem aqui, renova o pavio, mas sobe. Não está quebrando a estrutura. Então daí a gente pode ficar ligado nela aqui nessas duas regiões, ó. Essa região de 63, 67 até o 72 e até essa região aqui, ó, que é bem interessante também, que é a região do 51, 59, tá? Isso para que a gente possa se aproveitar de uma movimentação de compra, tá? Aí, com uma entrada de confirmação nessas regiões, a gente pode sim visar esse topo. Ah, isso que eu falei, se ela não quebrar a estrutura, a gente pode buscar até um pouco mais, tá? Vamos supor que ela respeite a primeira região. Aí o que a gente pode visar? Essa região dos 50%, ó, que é a região do 133, 134. Mas lembrando da estrutura, tá? Então aí a gente tem lá uma operação de basicamente 100%. Então a gente pode se aproveitar desse tipo de movimento. Mesmo que a gente está numa região totalmente vendedora, a gente pode pegar um movimento desse, de médio prazo, tá? Porque depois a expectativa é que ainda continue um processo corretivo? Sim, porque existe coisas lá para baixo que mais cedo ou mais tarde, como sempre falo para vocês, e mostro, né? Que tem que mostrar
vai fechar. Então, lá no futuro, o mercado vai entrar num processo corretivo, beleza? E então é isso. Então a gente tem que ficar bastante ligado sobre esse quebra de estrutura. Agora, vamos supor, quebrou a estrutura da Solana e ela veio testar as regiões aqui de baixo, tá? A gente pode se aproveitar de uma compra mesmo com a estrutura quebrada? Pode, com uma entrada de confirmação em uma dessas duas regiões, só que daí a gente vai buscar esse topo, que é o 123 e 124. Se ela mostrar que vai cair ali, realiza. Se não mostrar, vamos tentar levar ela até os 50% da movimentação, que é o 133, 134. Beleza? Deixa eu ver. GNS, que a galera pediu. Bom, essa moedinha, bastante gente falando dela, né? O que a gente deve prestar atenção sempre que eu falo para vocês? A estrutura do mercado. A estrutura do mercado mostra basicamente aonde vai, o que está acontecendo com o mercado, a sua probabilidade de operação e por aí vai. O que eu acabei de falar para vocês prestar atenção sempre é, se o movimento está fazendo topos mais altos, você tem uma movimentação de alta. A partir do momento que o mercado, quebra o fundo com fechamento abaixo, você há uma reversão de movimento, mesmo que seja momentânea. Mas sim, a expectativa é que ele faça esse tipo de movimento para buscar as suas extremidades. Então isso é movimentos normais do mercado, tá bom? O que a gente tem da GNS aqui, ó? A gente tem uma estrutura de baixa dela por enquanto. O gráfico é novo, pode ser revertido? Sim, o gráfico é novo. Então, gráfico novo, geralmente, né, na sua maioria das vezes aqui em criptomoedas, é revertido ao médio e longo prazo. Mas essas criptomoedas gostam de aprisionar a galera no topo. Já falei e mostrei diversas vezes para vocês, tá? Então é isso que vocês devem tomar cuidado nas compras de vocês. Então repare o que está acontecendo nela. Para ela mostrar pra gente, olha, a partir desse fundo aqui, a gente tem uma alta probabilidade de engatar o seu novo processo de mitigação. Já que a gente está numa tendência, por enquanto, de baixa, a gente tem que entender que a gente está saindo do ponto de menor liquidez para buscar os pontos de maior liquidez, as POIs, os pontos de interesse do mercado. Mas para isso, o mercado precisa dar sinais que está começando esse processo, tá? E esse processo vem através da quebra de estrutura, o que não está acontecendo nesse momento nela, faltando 1 dia e 14 horas a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo da GNS. Ela fez essa quebra de estrutura no gráfico diário? Fez. Ó, repare que ela fez no gráfico diário e aí ela está caindo. O que muda entre o gráfico diário e o gráfico semanal é a sua probabilidade. Quanto maior o tempo gráfico, mais probabilidade você tem. Por exemplo, a gente não fez essa quebra de estrutura, né, na GNS. Então, se ela colocar um fechamento, e por isso que eu estou batendo na tecla para vocês sobre o fechamento do Bitcoin, se ele for fazer a movimentação de gap, é a coisa que vocês têm que prestar atenção, tá? Se a GNS fizer esse fechamento abaixo do 4.562 no gráfico diário, você está começando um novo processo, uma nova mudança de característica. E a expectativa é que faça isso aqui também para buscar a sua extremidade. E aí sim, é o que eu falei, o que vai mudar para a gente comprar, por exemplo, aqui é um baita de um Fair Value Gap, ó. Comprar nessas regiões, a probabilidade, porque a gente pode comprar no gráfico diário, nessas regiões de extremidade, dar certo? Pode, mas também pode dar errado, tá bom? Então, por isso que eu falo também que é importante você sempre calcular o seu risco. Vamos supor que ela desce até na extremidade do mercado, você tem um risco pequeno, 10%. Vale o risco? Vale o risco. Na minha visão, vale. Tá? E aí sim, como ela já testou essa região, a gente vai buscar as outras regiões, as regiões lá de cima, que é o 780, 790, e por aí vai. Mas no momento que ela tá aqui agora,
é muito arriscado comprar ela, tá, pessoal? Na minha visão. Principalmente depois desse fechamento aí. A gente tem um order block semanal dela aqui, ó. E futuramente ela pode vir testar. Pode vir. Mas tem que tomar bastante cuidado com ela nessas regiões que ela tá aqui agora, e dependendo da movimentação do Bitcoin, tá? Pior que pra ela, pessoal, na minha visão, uma compra para fazer basicamente igual a Solana, eu não vejo. Teria que ser nessas regiões aqui de 3,80, mas é uma região muito nítida de liquidez. Por enquanto eu não faria nada nela não, tá? Lá pro longo prazo, ou se ela vier testar a extremidade, aí pode ser que tenha interesse em comprar ela, tá? Mas por enquanto não tenho não. Graficamente não. Ah, é um bom projeto, tá bom. Maravilha, se for um bom projeto, os caras vão defender ela aí na mínima, né? Que é o que deve fazer, defendendo o suporte, ter demanda compradora. E aí a gente se apoia junto com os caras. Mas tentar adivinhar o movimento é muito arriscado, na minha visão. Beleza? Deixa eu ver qual mais moedas temos aqui que eu marquei. Mairo! 500% na Mairo, hein? Já pagou a... Deixa eu ver qual é esse aqui. Já pagou quase 500%, não deu 500 não. A sua inscrição no canal, né? Pra quem pegou, parabéns. Já sei que um monte de gente pegou. Muito bom, muito bom, muito bom. E por que que eu falo pra vocês direto, pessoal, que é importante pagar barato? E todo esse processo do mercado é normal. O mercado vem, quebra aí a estrutura, faz o seu processo de mitigação, vem tocar aonde? Na base do mercado, onde a gente compra. E aí com a expectativa de romper o topo, abrir uma nova estrutura do mercado. Então isso aqui é um movimento normal. Agora o que eu falo para vocês, imagina lá, a galera comprou esse topo. Viu o mercado afundando 70%. Você acha que a galera segurou? Duvido. Eu duvido. Tá? Então, é importante que vocês aguardem a movimentação acontecer. E outro cenário. Ah, a moeda foi sem mim. Deixa aí, pessoal. Se você tem 1 milhão de opção no mercado, tá? Que você pode buscar, principalmente tem moedas, ó, vou deixar bem claro para vocês. Tem moedas que ainda não fizeram a sua movimentação de alta e ainda vão fazer, independente da correção do Bitcoin ou não. Se elas estão respeitando a sua região macro, pode ser boas oportunidades. É isso que vocês têm que focar, buscar. Por isso que eu falo direto, busquem conhecimento, pessoal. Para vocês ganharem dinheiro no mercado, infelizmente, vou ser bem sincero. Vocês vão precisar sentar o bumbum na cadeira e estudar. Não é só simplesmente comprar e todo mundo ficar rico. Eu já falei diversas vezes para vocês. É ilusão pensar isso, pessoal. Desculpa falar a verdade para vocês. Mas a pesquisa tá aí. A sua grande maioria esmagadora perde dinheiro, pessoal. E eu sei o quanto é difícil a gente juntar dinheiro no mercado. Juntar dinheiro na vida para depois vir aqui e dar pro mercado, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro, vamos pensar a um médio e longo prazo, com calma, comprar no lugar certo, tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, belezinha? Bom, então a Mairo, o que a gente tem aqui agora? Pra gente fazer uma nova compra dela, já sabemos que ganhamos quase 500%, né? Eu realizei com 400 aqui. Não, até menos. Realizei 400 não. Realizei menos que 400, acho. Mas eu realizei ela depois do topo, 0,80, por ali. Bom, a gente abriu uma nova estrutura na Mairo. Então é isso, ó, que eu falo para vocês da estrutura do mercado. Independente se ela for mais ou não, agora a gente vai trabalhar com essa pernada aqui, da onde abriu a nova estrutura. E aí a gente vai encontrar as pós, quando o mercado começar a engatar o seu processo de mitigação, que é basicamente isso aqui, tá? Claro que não precisa ser exatamente igual foi aqui, faz um pivô, volta e depois faz isso. Pode ser enroscado, faz isso aqui, para depois fazer isso. Mas aí mais para frente a gente senta aqui e vamos encontrar os novos pontos de interesse da Mairo. Por quê, ó? Repare que ela não deixa falhas para trás no gráfico diário. Ó, não há, é um pequeno fair value gap que foi fechado. Ou seja, não necessariamente ela precisa voltar à sua base mais. Aonde a gente pode ficar ligado agora, ó. Se ela começar a cair
daqui de onde ela tá, a gente poderia se possibilitar uma compra nela com uma entrada de confirmação aqui na região do 0,04295, aguardando uma entrada de confirmação para buscar o rompimento do topo de novo. Estamos numa tendência macro de alta e a gente tem que se aproveitar desse movimento, mas comprando barato, não comprando topo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Vou falar da LDO. A LDO, pessoal, está numa consolidação bravíssima, né? Por quê? O topo tá aqui, o fundo tá aqui. Então a gente está trabalhando numa consolidação. Então a gente tem direção da moeda? Por enquanto não. Qual é o cenário aqui pra gente? O cenário aqui. A gente tem um topo que ela precisa quebrar essa estrutura. Por quê? Se a gente veio numa tendência de baixa, a gente precisa reverter essa movimentação. E aí ela precisa quebrar essa estrutura, mudando a sua característica, tá? Ah, comprar ela aqui é muito arriscado? É. Pode dar certo? Pode. Ah, o que você tem de probabilidade aqui? 50-50. Porque ela não rompeu ainda, então ela não tá mostrando ainda que vai subir, tá? Ah, o projeto é bom, tá bom. O projeto é bom, compra. Você acha, compra. Se é só o projeto ser bom, é só comprar. Eu olho pelo gráfico, tá, pessoal? Estou falando que o gráfico está mostrando aqui. É claro que é importante você saber do projeto lá no fundo do papel da moeda. Mas o que você espera desse projeto? Que os grandes investidores estejam com a mesma visão que a sua. Ó, tem cara aportando essa moeda, tá defendendo a sua região de compra. E é isso que a gente quer. A gente quer comprar junto com esses caras, tá bom? Então, a gente precisava quebrar essa estrutura dela aqui na região de 4 dólares, tá, pessoal? Se ela não quebrar só essa estrutura aqui, que ela não tá conseguindo por enquanto, no 3.200 mais ou menos, talvez, se ela começar o seu processo corretivo daqui, pessoal, é difícil falar consolidação, porque tudo pode acontecer, né? Mas eu ficaria de olho só na extremidade desse movimento aqui, lá perto de 1 dólar, 0,660 lá por aí, tá? Pra talvez comprar ela, mas aí onde ela tá eu também não compraria não. Eu, com o meu dinheiro, tá, pessoal? É o que eu falo pra vocês. Eu posso falar pra você, eu não compraria ela subir? Pode, mas eu mesmo com ela subindo não compraria, tá? Porque eu sei que mesmo que ela suba igual a Mairo lá, que eu acabei de mostrar pra vocês, no futuro ela tende a retornar, pelo menos que seja um pouco, nas suas regiões novas de interesse, né? As pós, que é onde se tiver a probabilidade ao meu favor, aí eu penso em comprar, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Vamos falar da Link e Ada Cardano. Ada Cardano a gente tinha falado de uma possível compra que não está dando certo. Por enquanto não, né? E aí o negócio pode azedar bastante na Ada Cardano, hein? Bastante. Por quê? A estrutura da Ada Cardano, pessoal, tá lá no 0,70 mais ou menos, um pouquinho menos. Então, igual a Solana, o que ela precisava fazer? Quebrar essa estrutura. E se ela fizesse a movimentação igual a Solana, ela ia testar basicamente 1 dólar lá, né? Não está acontecendo por enquanto. Repare bem o que ela está fazendo aqui, ó. Mesma situação, aqui existe um Fair Value Gap que ela não fechou ainda e ela pode estar querendo fechar ele. A gente tem uma quebra de estrutura dela no 0,50. Se colocar um fechamento no gráfico diário, fechamento, tá, pessoal? Abaixo dessa região, estando nesse Fair Value Gap, que fica até a região 0,46, a gente pode tentar uma compra nela com uma entrada de confirmação para buscar a região de topo. E se ela der sinais que vai passar, você segue com ela ou não. Mas se quebrar a estrutura, tem que ficar esperto. Porque o mercado vai estar avisando que, independente se ele fizer esse movimento, a expectativa, tá, pessoal? É que vem uma correção. Então, essa estrutura tem que ficar muito ligado, ó. Ó o semanal. Falta um dia ainda para fechar, tá feio, tá? Então, essa estrutura aqui no 0,50 vai ser muito importante. E se quebrar no semanal,
probabilidade de fazer isso aqui é muito maior, tá? E aí a gente senta aqui e vê pontos para a gente possa comprar ela na extremidade, pontos relevantes, tá? Por quê? Houve uma micro quebra de estrutura nesse ponto? Houve, mas a estrutura tá aqui. Então ela pode fazer isso aqui, tocar aqui para depois fazer isso? Pode. E aí não necessariamente no futuro ela precisaria mais voltar nessas regiões. Poderia ser também. Mas aí a gente senta com calma e vê pontos interessantes para comprar a da Cardano, tá? Eu gosto da Ada Cardano, viu, pessoal? Acho que pro longo prazo aí ela pode ser uma bela aposta também. Normal que faça esse tipo de movimento, né? Principalmente, por isso que eu falo pra galera. Tomem cuidado aonde você tá comprando. Veja os pontos do mercado. Comprar numa região dessa, ó, até agora caiu 30% basicamente. Se a moeda resolve ir até a extremidade, a gente tem quase 70%. Aí entra a história que eu sempre falo para vocês. A nossa expectativa para o mercado de criptomoedas no futuro é alta. Beleza. Mas essa alta pode ser 2024, 2025, 2026, 7, 8, sabemos. Tá? Mas a expectativa para o longo prazo é alta. Mas você vai conseguir segurar uma operação de 70% negativo com seu capital? E é o que eu sempre falo. Ah, comprei um pouco aqui. Tá bom. Você tem que saber que aí você vai encontrar as suas regiões de demanda para você comprar mais, montar um DCA de forma correta nas suas regiões de compra. Não compra aqui, compra aqui, compra aqui. Aí o mercado cai 70%, você não tem mais dinheiro para comprar. Aí o mercado, vê a outra, vamos lá. Aí você vê link disparando 300%, você vai aceitar um prejuízo de 60 para comprar link no topo, para link fazer isso aqui também. Então, é essas coisas que tem que tomar cuidado com o emocional. Ah, comprei errado, tá bom. Então vamos procurar agora as regiões corretas, onde a gente pode montar uma posição de compra, seja a da Cardano ou seja outra criptomoeda, mas nas regiões corretas, tá? E aí sim visando o longo prazo. Beleza, pessoal? Então a da Cardano tem que esperar. Não tem muito o que fazer aí, não. Link é a mesma coisa. Link tocou na sua região lá de oferta. Deixa eu apagar isso aqui. Ponto semanal. Importantíssimo, né? Do mercado. E a Link também vai dizer pra gente os seus próximos passos. Se ela colocar um fechamento que ficou aqui embaixo agora. Então eu posso até apagar esse cara aqui. Também posso apagar aqui. Se ela colocar um fechamento abaixo do 12.192, provavelmente ela venha testar a região de 11. É esse negócio que eu tô de desenho aqui que tá... Sei lá o que tá acontecendo aí. Bom, se ela colocar um fechamento abaixo dessa região, pessoal, ela vem testar um 11. E aí, a mesma história. A gente pode se aproveitar na região de 11 uma comprinha na Link? Pode, como entrada de confirmação, buscando a região de topo. Por quê? A expectativa será a mesma coisa. Ela faz isso aqui para depois fazer isso aqui. Agora, vamos supor que ela fez outro pavio para baixo, mas não quebrou a estrutura. Aí a gente pode, de fato, comprar ela no 11 para buscar o rompimento desse topo. Claro que ficar esperto com o topo, né? Para não deixar voltar. Mas a gente pode sim visar o rompimento desse topo para testar a região de 20, 21, eu acho que até mais que isso. 26. Tá? Seria 135%. Então, por isso que eu estou falando para vocês prestarem bem atenção sobre o fechamento. Esse fechamento, essa quebra de estrutura, tanto para Link, Bitcoin e outras moedas, vai ditar os próximos passos do mercado. Tá bom? Porque também pode acontecer de não acontecer essa quebra de estrutura e ser outro pavio para baixo, e aí o mercado engatar uma bela alta de novamente. Pode acontecer, tá, pessoal? Então é por isso que vocês têm que ficar esperto sobre a quebra de estrutura, beleza? E a DOT, a galera pediu a DOT. Bom, a DOT mesma coisa, ó. Tem muito o que falar dela aqui agora. A estrutura, olha lá, ó, encontra um ponto de oferta, e aí é o que eu falo para vocês. Imagina só, vamos supor, a gente tem um gap aqui, um Fair Value Gap na região de 3 dólares. Vamos supor a mesma situação da Cardano. O cara comprou topo, comprou a DOT em 9.
Não estou falando que vai acontecer, mas é um exemplo para vocês tomar cuidado. Comprou a DOT A9, aí o mercado derrete 70%. Você acha que você vai segurar? Se você tiver um pequeno dinheiro investido, você vai. Aí você consegue comprar um pouco mais ali embaixo, comprar um pouco mais ali embaixo, beleza. Só que o que eu tento falar para vocês, vamos supor aqui, você tem lá 100 mil para investir. Você pega e coloca 100 mil numa região de 9 da DOT. De uma vez só, uma bala de prata. Aí ela derrete 70% de 100 mil, pessoal. Acaba com o seu emocional, acaba com o seu dinheiro, tá? Então, é por isso que eu falo direto para vocês. A expectativa pro futuro do mercado é alta, tá? Desde que respeite as suas regiões macros de compra, igual algumas moedas estão fazendo. A expectativa é alta, mas é normal que o mercado aprisione a galera em lugares, por exemplo, numa impulsão dessa de alta, toque na sua região, coloca muita gente na compra, e se você faz um investimento errado dessa forma, colocando todo o seu capital numa única compra numa região dessa, o seu risco é altíssimo. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? A DOT não quebrou a estrutura ainda. Para ela mostrar pra gente que esse de fato é o fundo dela, ela precisaria quebrar a região de 9,69. Quando ela vai mostrar que vai afundar? Quando ela quebrar a região de 6,28, com fechamento, aí entra a mesma história. Colocou esse programa aqui, eu vou deletar esse negócio. Essa aqui não tem como eu desenhar, né? Buga a tela, cara. Então, se colocar um fechamento abaixo da região de 6,20, mais ou menos aqui, a expectativa é que venha testar o 5 para fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui também. Ah, não quebrou a estrutura. Ó, repare que ela pode ser que faça basicamente um movimento até que possa fazer isso aqui, ó. Para ela dar continuidade à quebra de estrutura. Pode, tá? Por quê? Ela tem um order block, que é esse cara aqui, ó. Aonde ela segurou, tá? Por mais que ela não raspou a liquidez do order block, que é meio estranho, né? Geralmente raspa, ela ainda pode fazer esse tipo de movimento para que ela quebre a estrutura, a DOT, né? Para ela mostrar assim, ó, opa, aqui é meu fundo de fato e eu não vou dar importância àquele gap lá de baixo. Então, ela teria que fazer esse movimento, quebrar essa estrutura. Aí ela testaria o 12, 13, talvez até mais, né? Mas o que importa é a quebra de estrutura para mudar a característica dessa pernada de baixo. Mas eu não compraria DOT aqui não, também não. É o que eu falei, pode acontecer dela subir daí? Pode. Mas é arriscado comprar ela nessa região, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que eu não esqueci de nada. Não mesmo, acho que não. Das que eu marquei, não. Na próxima semana, deixe no comentário, pessoal, quais moedas vocês querem que eu trago aqui no panorama, porque é o único jeito que eu tenho de saber quais moedas vocês estão comprando, qual vocês têm interesse. Vocês têm que comentar aqui, falar para mim, para que eu possa marcar e a gente falar no próximo panorama, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Panorama de hoje. Tomem bastante cuidado sobre essa quebra de estrutura do mercado vai ditar os próximos passos do mercado. Se quebrar a estrutura, pode ser um péssimo sinal. Mas se não quebrar, ser só pavio, a gente pode ter uma outra movimentação de alta aí no mercado de criptomoedas, tá? Então essas movimentações, mesmo que lá para o futuro eu tenha uma expectativa de uma correção maior, eu também me aproveito dessas movimentações de 50%, 60%, médio prazo, beleza? Lembrando também que hoje, pessoal, começa a primeira aula do curso Smart Crypto na área de membros do YouTube. Se você tem interesse em participar, é só assinar a área de membros, que o valor é bem acessível, tá? Fique com Deus, pessoal. Um bom final de semana a todos. Até a próxima.